Fala pessoal, aqui é o Thales, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Estou gravando essa videoaula para o pessoal que não pôde estar no nosso encontro na quarta-feira e na segunda-feira, porque esse conteúdo em específico do Heidegger é muito importante para a gente compreender ao todo o que é o existencialismo. E se a gente quer entender o conteúdo que vamos ter nas próximas semanas, tanto de Kierkegaard como da prática da logoterapia, na prática mesmo, a gente precisa compreender a visão de mundo de Heidegger quanto autenticidade e inautenticidade, tá certo? Então, eu espero que seja uma boa aula para vocês. Esse pequeno encontro vai ser. Eu tentei colocar aqui os slides para ser o máximo visual e o menos entediante possível. Então, vamos começar com as diferenças de Kierkegaard para Heidegger. Então, gente, a gente primeiro tem que partir de um pressuposto de que para o Kierkegaard a angústia ela resulta de uma tensão entre a finitude do ser humano e a infinitude do divino. O Kierkegaard, que ele era de um contexto muito religioso, misturava a sua filosofia existencialista com a sua própria crença. Então a infinitude do divino para ele era algo que nós não queríamos alcançar e por isso viria a angústia. Então a gente teria aquela angústia de não se tornar nós mesmos, porque o divino ele tem tempo suficiente para se tornar ele mesmo, mas nós seres humanos finitos não temos. E aí que vem o principal ponto que a gente vai entender que essa dualidade entre finito e infinito, que é o todo, não vai ser completamente negado por Heidegger, mas vai ser complementado pela filosofia e a ótica de mundo de Martin Heidegger. Aí eu vou passar para vocês esse slide para falar um pouquinho sobre o que é que Heidegger enxerga disso. Primeiro, o Heidegger vai dizer que o medo impulsiona o homem para a busca de um sentido de vida. Vamos lá. Se o ser humano é finito e ele morre, o ser humano agir com cautela, agir com medo do desconhecido é uma proteção para ele. Vamos concordar, né? Então, se o ser humano ele tem esse medo, essa ansiedade de poder dar errado alguma decisão da sua vida e ele acabar, por exemplo, morrendo, então isso quer dizer que o medo traz, de certa forma, autenticidade. Se uma grande manada de pessoas está indo para um caminho de destruição e uma pessoa tem medo de seguir esse caminho e opta por essa segurança, então ela está sendo também autêntica e crítica quanto ao caminho que os outros estão seguindo. Então Heidegger vai dizer que o medo, a finitude, a morte é essencial para a gente entender a vida, é essencial para a gente entender esse processo. Então, a presença para Heidegger não pode ser compreendida se não existir a morte. Vamos entender a palavra pré. Pré é uma coisa que vem antes. Presença. Para Heidegger, o ser humano, enquanto está aqui na Terra, ele nunca é algo. Ele sempre é um poder a ser algo. E aí vocês vão se lembrar, na logoterapia a gente acredita que o ser humano, em sua essência, ele sempre pode vir a se tornar algo ou alguém. E aí Heidegger vai dizer que nós só se tornamos alguém totalmente de fato quando nós morremos. A morte, ela é o encerramento do poder a ser algo. E ao mesmo tempo, ela é a definição infinita de que nós nos tornamos alguma coisa. Então, só podemos ser quando morremos. Segundo Heidegger, a morte, ela não é o fim da vida, mas a perda da possibilidade de vir a ser. Ou seja, a gente perde a possibilidade de se tornar alguém. E não tem problema nisso, porque já se tornamos algo no próprio ato da morte. Então, agora eu quero falar com vocês sobre as 3 teses sobre a morte que Heidegger vai trabalhar. Primeiro, enquanto a presença existe, há sempre algo que ela ainda não é. Enquanto estamos aqui vivos, há sempre algo que não somos. Enquanto eu estou aqui nesse quarto falando com vocês através dessa videoaula, eu sou uma coisa. Mas a cada slide que eu passo, eu me torno uma outra coisa para poder falar isso da forma mais aberta. Eu resgato experiências, eu resgato leituras, eu resgato contatos que eu tive com essa filosofia do Heidegger para poder trazer isso para vocês de uma forma objetiva. Então, enquanto a presença existe, há sempre algo que ela ainda não é. O fim doente, ou seja, o nosso fim, está cada vez mais próximo da impossibilidade de continuar a ser. Lógica. Se estamos sempre perto da morte porque envelhecemos,
Então sempre estamos perto da impossibilidade de poder vir a ser algo. E não tem problema, gente. Porque na fase 3, o chegar ao fim da vida do Dasein, chegar ao fim do Dasein, que é o vir a ser, é uma experiência única, insubstitutível. Para Heidegger, a morte era uma meta. Porque nessa morte, você finalmente ia se concretizar como alguém. Um alguém que carregou dentro de si a autenticidade. Que se rompeu no ciclo dos seres intramundanos de influências externas. Então, a gente compreende aqui as 3 teses sobre a morte. E aí eu posso finalmente entrar com vocês em um dos conteúdos que eu acho que é o principal desse encontro de hoje, que é o que é uma pessoa inautêntica. A inautenticidade, basicamente, a gente conhece essa palavra de vários aspectos. Fulano de tal é inautêntico, fulano é muito autêntico. E a gente tem um senso comum que não está errado ao todo. Mas esse senso comum vem desse pensamento que Heidegger moldou no mundo ocidental. Apesar de criticar a filosofia do mundo ocidental. Para Heidegger, o ser inautêntico é quando o design, ou vir a ser, se torna ruínas e abre margem para o sofrimento. Mas calma aí que eu vou te explicar direitinho como é que isso acontece, tá certo? Vamos lá. A gente vai passar uma pessoa inautêntica por 3 fases e 3 características. A primeira fase é o falatório. O falatório é uma característica do indivíduo inautêntico. O inautêntico é aquela pessoa monótona. O ser humano, por natureza, é monótono. Vamos concordar que o ser humano, em sua essência genética hereditária, ele busca sobrevivência. Sobrevivência, a gente vê isso, por exemplo, nos nossos antepassados, os caçadores e coletores, que basicamente viviam uma vida rotineira. Uma rotineira de poder caçar, coletar alimentos, proteger a sua tribo e dormir. Mas a gente sabe que no mundo contemporâneo não foi isso que aconteceu, que as coisas mudaram porque no mundo contemporâneo começamos a ter várias opções possíveis e várias influências possíveis, e é aí que vem a angústia. E aí, gente, a gente fala, o Heidegger vai acreditar que uma pessoa que é inautêntica, ela é, isso palavras dele, tá? Não minhas, incapaz, sem profundidade e debilitado para produzir as suas próprias ideias. É aquela pessoa que se limita ao senso comum. Ela não critica as opiniões das massas. Eu diria que ela é levada pela opinião das massas de uma forma muito massa de manobra. Quando você é controlado para odiar um outro povo, odiar outro grupo. Então, a pessoa ela tá sujeita a essa submissão às massas e à opinião das massas. Ele não consegue ser indivíduo. Então, o homem, por natureza, parte da cegueira social. Nós, por natureza, somos cegos. Cegos. Nascemos sem saber como é que é estar presente no mundo. Nascemos precisando se adequar à linguagem do mundo. Afinal, nascemos em uma cultura e aprendemos a falar de acordo com nossos pais, de acordo com a vivência que temos. Então, nós já nascemos tentando se adaptar ao outro. E que momento vamos ser autênticos? É esse o ponto principal do falatório. O falatório domina a existência mundana, o ser aí no cotidiano, contar, garelar e opinar sobre tudo sem nada a dizer. O discurso que nada compromete, que nada afirma e nem nega quanto é essencial. Sabe aquela pessoa que ela só fala o óbvio? Um professor em sala de aula fala determinado assunto e aí ela ouve isso e vai levantar a mão para falar pro professor. E ela só repete o que o professor falou. É basicamente isso, gente. É aquela pessoa que ela não tem opinião própria. Ela só fala pra pagar de inteligente, de cult, eu sei, eu manjo, e é só isso. É uma pessoa rasa. Então, o falatório é naturalmente banal. Agora vamos para outra fase, que é a curiosidade. Curiosidade é uma das características, pelo incrível que pareça, de uma pessoa inautêntica para Martin Heidegger. Para Heidegger, a pessoa curiosa, no lado negativo da palavra, é aquela pessoa que ela tem a necessidade de vivenciar muitas situações pelo simples prazer de viver. E no final, ela não acaba fazendo nada. Vamos falar daquela pessoa que ela quer praticar vários esportes. Arquearia, vôlei, vôlei de praia, vôlei de quadra, futsal, futebol de campo,
sei lá, beach tênis. Ela quer praticar vários esportes diferentes e não consegue se aperfeiçoar em nenhum deles. Essa pessoa, ela vive movida pela curiosidade de algo a mais. Ela nunca está satisfeita. Aquela frase, o tédio, a ânsia de ter, o tédio de possuir, é essa pessoa curiosa. Não é a curiosidade positiva, é aquela curiosidade que você sempre precisa de uma novidade porque você não vive sem ela. Então, isso traz também aquela pessoa que ela não consegue contemplar o ócio. Gente, eu sou artista há mais de 10 anos. Na verdade, eu vou fazer 12 anos daqui a um mês. Então, eu precisei de vários espaços de tempos de hiato, de ócio, para poder produzir e criar criatividade para produzir arte. E a gente depende do ócio para fazer muita coisa. A gente tem que compreender e saber contemplar a beleza do nada. Então, a gente fala, um exemplo que eu trouxe para vocês é o Lord Byron e a sua obra Dom Juan, não é o MC Dom Juan, é o livro Dom Juan. Dom Juan é aquele cara que ele pula de galho em galho nas relações. O verdadeiro sofrimento de Dom Juan é que ele sempre estava lá naquele bar, naquela taverna, para poder cortejar as mulheres, para poder chamar a atenção das mulheres, saía com elas, conquistava elas, se apaixonava por elas, elas se apaixonavam por ele, mas quando chegava no ponto de ele se envolver emocionalmente, não conseguia. Eles não conseguiam criar um vínculo emocional. Porque ele ficava entediado. Ele já extraiu o que tinha de extrair. O prazer dele era na conquista. E qual é o fim trágico de Dom Juan? Ele acaba só. Ele acaba só e imerso em angústia. Porque a gente tem que ter muito cuidado com a nossa curiosidade. Até que ponto é curiosidade de fato, até que ponto nós só não conseguimos lidar com a quietude do silêncio e do ócio. Então, esse é a curiosidade. Por fim, vamos falar da ambiguidade. Ambiguidade é aquele homem que não quer ser responsável por viver. A gente sabe na logoterapia que só podemos encontrar o sentido de vida se somos responsáveis. A responsabilidade, ela é inerente ao ser humano existencial que busca encontrar sentido de vida. Fato. Então, aquela pessoa que quer se abster, se distanciar de suas responsabilidades, ela meio que foge à espontaneidade. Porque para ser espontâneo é preciso ser responsável, porque ser responsável é saber fazer as próprias escolhas sem terceirizar. Ou seja, para a pessoa ambígua, tudo parece compreendido, captado, discutido autenticamente, quando no fundo não foi nada disso. É aquela pessoa que está numa aula, num encontro, conversando com a pessoa, conhecendo a pessoa, e a pessoa fala uma coisa e diz: eu já sei de tudo disso, eu já sei porque eu já fiz isso. Mas você não sabe. E olha que importância isso é para a clínica de psicologia. Que importância é você não agir como se soubesse tudo sobre o seu paciente ou cliente. Olha o peso da autenticidade nisso. Então a ambiguidade traz uma falsa ideia de que nós somos profundos, como nem sempre vamos ser. Eu gosto daquela música do Rammstein que ele fala Tiefe Brunnen muss man graben, wenn man klares Wasser will, que é Rosenrot. Essa música basicamente fala que em águas límpidas escondemos uma grande profundidade. Então, muitas das vezes, aquela pessoa que parece ser rasa é mais profunda do que aquela água escura que a gente não consegue ver o que tem embaixo. Então, o homem, ele se acostuma com as relações. Ele acha que é avançado pra caramba, mas ele não é. E basicamente essa é a ambiguidade de Heidegger. E para finalizar esse encontro com vocês, eu quero falar sobre o contrário de inautenticidade, que é ser autêntico. Ser autêntico é buscar responder às questões do próprio ser, como qual é o sentido da vida. Ora, se eu pego um baralho de cartas, faço uma mágica para vocês e descubro a carta que vocês observaram, mas eu não sabia qual era, uma pessoa inautêntica, ela só vai conseguir observar uma carta. A pessoa autêntica, ela vai se perguntar: como eu fiz essa mágica? Por que eu fiz essa mágica? Qual era a minha intenção? Qual era meu objetivo de fazer essa mágica? O Dasein é, sobretudo, ser crítico com a sua própria existência. Ou seja, pensar, desejar e fazer por si mesmo. Agora esperem. Teremos momentos que seremos inautênticos. Sabe aquele trabalho de grupo, onde cada pessoa quer fazer uma coisa diferente, mas todas têm que ceder e escolher um
para poder ser feito, querendo ou não, a gente acaba tirando nossa autenticidade para se satisfazer um grupo. E aí que tá o lance. Se você consegue reconhecer esse processo de que você talvez não esteja sendo autêntico, você já vai estar sendo autêntico. Porque você reconheceu, você questionou. O ser humano do design, do ser aí, é um ser humano que questiona a existência. Então, basicamente, para falar para vocês, ser no mundo, ser na morte, entender o ser é sobretudo questionar a existência. E esse é o design. E uma pessoa autêntica, a gente pode concluir que não é só o oposto de inautêntico, mas aquela pessoa que busca compreender a sua existência, questionar as vontades das massas. E eu diria que essa pessoa que questiona a vontade das massas, ela não só é uma pessoa puramente individualista, porque não é. É uma pessoa que vai saber como compreender as dores da massa, porque ela sabe separar o que é dela e o que é do outro. E quantas vezes não projetamos as nossas coisas nos outros. Então, essa aula foi sobre a filosofia de Martin Heidegger. Para os próximos encontros que falaremos sobre Soren Kierkegaard. Eu espero que tenham gostado desse encontro, dessa aula. E se vocês gostaram, podem compartilhar esse vídeo, essa videoaula com amigos, colegas que não fazem parte do nosso grupo de estudos, ou podem enviar esse encontro para uma pessoa próxima que não necessariamente faz o curso de psicologia. Então, por hoje é isso, agradeço a atenção de vocês e uma boa semana.